sala, eu procuro organizar um ambiente em que as crianças tenham total contato com a leitura e com a escrita desde a hora que eles entram. E que isso seja, assim, natural, de um encantamento para eles e bem significativo, né? Então, esse ano, eu me pautei bastante, assim, de usar o espaço do painel, não com produções minhas, não com parlendas e produções que eu construí, mas com produções das crianças, que eu pudesse valorizar, assim, a leitura e a escrita que foi feita aqui dentro, que foi construída aqui junto com eles. Então, eles são são produtores desse painel que está aqui na sala, né? E eu acho que eu consegui definir bem isso. Não desvalorizando a importância deles terem contato com as parlendas, né? Para fazer com as listas, que eu sei o quanto elas são importantes, mas socialmente, às vezes, elas não estão veiculadas num painel. Então, por exemplo, a gente pode pensar no currículo da cidade de São Paulo, né? Um dos objetivos que está propostos para o primeiro ano é a produção de bilhete. E aí a gente fica tentando criar, dentro de uma prática social, como que a gente pode produzir bilhete, que as crianças produzam o bilhete, planejam o bilhete, pensam no que escrever, o como escrever, mas de uma forma que faça sentido, não tão escolarizada. A gente escreveu um bilhete para a diretora porque o parque não estava funcionando, então eles reivindicaram para a diretora que eles queriam o parque, aí ela respondeu para eles, depois arrumou. Depois a gente produziu o conto, a reescrita do conto dos Três Porquinhos, eles escreveram um bilhete pro Lobo Mau, né, como se eles fossem os Três Porquinhos. Então a gente vai tentando dar significado para aquilo que eles escrevem, né, porque para que aquilo não tenha sentido só aqui dentro desse quadradinho da sala de aula, mas que depois eles possam construir, assim, bilhete na casa deles naturalmente. Eles não veem a minha situação didática que eles estão aprendendo, eles pensam que eles estão, de fato, se comunicando com a família, se comunicando com a diretora, e esse é o objetivo principal da atividade, né? Procurei construir um ambiente alfabetizador esse ano de um jeito que as crianças pudessem interagir o tempo todo com eles. Que eles possam tirar da parede, colocar, né, na parede e que eles também possam ser produtores, né? Então eu vejo eles ali no ambiente alfabetizador que a gente construiu. Esse é o nosso cantinho literário, né? Ele é bem pequeno aqui no espaço, mas ele tem um grande significado para os nossos estudantes, onde a gente coloca os livros lidos durante a semana, né, do nosso acervo. E aí foram selecionados esses, então, durante a semana. E daqui eles descem para cá, onde as crianças têm acesso de levá-los para casa e ficarem à vontade de manuseá-los e solicitar empréstimo. E aí eles levam para casa os livrinhos que já foram explorados numa leitura inicial na sala de aula. Um outro instrumento também que a gente tem utilizado aqui na alfabetização foi não fixar as parlendas e as listas na parede para que as crianças possam interagir com elas. Então, elas se tornaram placas de texto, né? Então, das parlendas já trabalhadas, a gente tem aqui, ó, a galinha choca. Aí, a gente tem listas de palavras em que as crianças podem pegar, levar para o grupo deles. Então, eu sempre coloco na rotina, pelo menos uma vez por semana, que eles interajam com essas placas. Então, eles levam para o grupo deles e eles mesmos vão fazendo os ajustes na leitura, vão brincando com o coleguinha de achar determinada palavra. Por exemplo, essa lista de personagem aqui é do livro Bom Dia, Doutor. Então, para situar as crianças, eu coloquei a capa do livro aqui atrás, né, que viabiliza que eles saibam de que livro está sendo tratado. E aí eles brincam aqui, porque eles já conhecem a história, de procurar onde está o coelho, e aí que letra que termina coelho, ovelha, né? E eles vão brincando com as plaquinhas, que também é uma interação bem bacana, e que eu acho que vale a pena a gente investir de não deixar fixa na parede, né? E essa mobilidade que garantiu aí que as crianças brinquem também com o texto. Esses cartazes, essas fichas de texto, elas vão sendo ampliadas, né, de acordo com as listas que a gente vai trabalhando em sala. E aí temos aqui, então, a lista de brinquedos, que foi de um cordel que a gente leu, então as crianças têm os brinquedos. Temos aqui também uma lista de profissões que eles colocaram que eles gostariam de atuar. E aí a gente vai ampliando. Aqui a gente tem da história do João Pé de Feijão, que a gente já trabalhou. E esse repertório vai sempre sendo ampliado aqui na sala. O que eu observo diariamente nas crianças é que tudo vai se tornando natural, né? Então, ir ali, tentar ler o que está escrito na parede, procurar o nome do amiguinho, ler a parlenda, que foi ele que fez a ilustração que está ali, ver a foto deles ali naquela lista de palavras.
a leitura e a escrita faz parte da vida deles aqui. Os meus alunos ainda não leem convencionalmente, mas eles querem ler o tempo todo. Então, o tempo todo eles estão ali no cartaz tentando descobrir que palavra para escrita. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu despertar neles uma questão assim, o quanto a escrita e a leitura é importante para a gente sobreviver melhor e para a gente viver aqui em sociedade. E mesmo eles não lendo, eles são leitores. Eles são uma comunidade de leitores e escritores. E eu acho que isso que fez a diferença foi o ambiente que a gente conseguiu construir aqui com eles. Na verdade, a gente vai observando que a prática de ler e escrever não se tornou escolarizada. Para eles é tão natural, tão significativo, que eles aprendem assim como eles devem fazer no mercado com a mãe, assim como eles devem fazer no ponto de ônibus. Eles chegam aqui e já saem lendo e brincando e aprendendo naturalmente, sem aquela prática escolarizada que só tem do caderno, né? Para eles é muito natural, isso é bem bacana. Uma outra questão também que eu acho que a gente precisa frisar, e eu considerei muito importante e significativa na minha rotina, foi a organização dos grupos, né? Porque no primeiro ano, um desafio muito grande para a gente no começo do ano é como lidar com essa questão que as crianças não acham uma página do livro, e aí você ter que fazer essa intervenção em 30 crianças. Isso na rotina demanda muito tempo na gestão da sala. Então, organizando eles em grupo, pensando nesses agrupamentos de uma forma produtiva, de colocar aquele que tem mais facilidade de achar a página com aquele que não tem, eles mesmos se ajudam, né? Então, a aula não fica só no meu controle, mas eles também podem contribuir muito. Eles aprendem com os próprios colegas que estão do lado deles. Então, às vezes, o fato de achar uma página, o fato de eles estarem em grupo, diminui o tempo, né, desse achar página. E isso favorece a aprendizagem deles, porque a gente garante mais tempo de reflexão sobre o sistema de escrita, enfim. Então, eu acho que é um ponto positivo também que contribui muito, que acaba sendo um ambiente fundamental para a alfabetização, os agrupamentos produtivos.